Boa tarde, aqui é Marcos Demarque, economista-chefe da Auris Partners. Estamos hoje aqui para mais um Auris Podcast, dia 9 de janeiro, né? Estamos aqui com o nosso sócio fundador, Carlos Caval. A gente queria fazer alguns comentários na esteira do que a gente já abordou um pouco sexta-feira sobre mercados, economia, seja doméstica, seja a economia americana. Mas antes de aprofundar um pouquinho aí, queria jogar um pouco a bola para o Caval. Caval, o que fica de lição e quais tipos de repercussões e impactos que poderá haver sobre o Brasil, sobre política, economia, depois dos acontecimentos de ontem? Você acabou fazendo uma nota, uma entrevista, né, para o podcast agora cedo, né? E acho que seria interessante compartilhar um pouco detalhar um pouco o pensamento aí depois dos acontecimentos de ontem. Bom, não é o tipo de assunto que a gente gostaria de estar comentando hoje, né? Mas infelizmente nós tivemos aqueles atos, né, deploráveis em Brasília ontem, né? Para quem já esteve lá, inclusive trabalhando no governo, não é incomum já ter assistido a atos de depredação, enfim, em um ou outro momento da nossa história. Mas é claro que o que nós vimos ontem ultrapassou em muito, né, tudo aquilo que nós já vivemos no passado, né, porque, de fato, né, foi um ato que tinha um objetivo político antidemocrático. Né, quer dizer, as pessoas que se reuniram lá, né, externaram, né, não só, né, verbalmente, mas por meio da violência, uma postura deplorável, né, uma postura que deve ser agora apurada aí criminalmente, porque atentaram claramente contra as instituições democráticas ali, Senado, Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, com uma evidente conotação aí, com objetivos, né, antidemocráticos, né. O movimento foi debelado, ele ocorreu ao longo de um domingo, né, e hoje o que nós vimos na abertura dos mercados foi o Brasil com uma performance relativa pior, né, do que nós víamos no resto do mundo, assunto que depois a gente vai querer, inclusive, comentar um pouco melhor. Mas eu diria que essa reação inicial negativa ela acabou sendo modesta por conta do que ocorreu após, né, os atos de violência de ontem, que foi o repúdio, né, unânime, quase ou talvez quase unânime, da classe política, da sociedade civil, dos sindicatos, dos empresários, né? Então nós tivemos aí um repúdio veemente, né, a tudo que houve lá e uma ação incisiva dos poderes, não só no sentido de restabelecer a ordem e buscar a punição daqueles envolvidos, mas também hoje de tentar, né, resolver de uma maneira mais contundente e com o uso, né, da força os diversos problemas, né, ligados aos acampamentos que ainda existiam em outras regiões do país e houve aqui e ali alguns movimentos isolados, né, de se buscar novamente, né, bloqueio de rodovias, de vias urbanas, inclusive, né, e acho que ao longo do dia o que a gente foi vendo foi que os ativos, né, brasileiros eles foram aos poucos melhorando, né, e ficando um pouco mais alinhados com aquilo que a gente estava vendo no resto do mundo, né. E na nossa visão agora, né, o prejuízo da imagem do Brasil, enfim, que fica desse episódio, ele será tanto menor quanto mais veemente e incisiva for a reação ao que ocorreu, e é o que felizmente estamos presenciando,
e no sentido de que isso seja um ato, né, vergonhoso, enfim, na nossa história, mas que fique circunscrito àquilo que aconteceu ontem, né? Caval, assim, interrompendo um pouquinho, é, a gente vinha numa agenda, né, econômica muito focada, né, na questão fiscal, né? Você particularmente vê algum impacto na agenda que tentava se criar aqui no Brasil, seja de uma agenda pelo lado da reforma tributária, que é um desejo do ministro Haddad, seja pelo lado de tentar se buscar alguma economia, né, para conseguir bancar, né, parte do que foi aprovado pela PEC. Como que você está vendo essa parte mais econômica, dado o que aconteceu ontem? Como eu estava tentando sugerir, né, a gente tiver, vamos dizer, esse tipo de evento, vamos dizer, restrito ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, né, dado que, inclusive, nós estamos num momento de recesso legislativo, enfim, o legislativo só começará a funcionar mesmo, né, em fevereiro ou provavelmente depois do Carnaval. O prejuízo, num primeiro momento, poderia ser mínimo ou nulo a condução da agenda legislativa futura, né? Então, torçamos que seja assim. Em princípio, né, não parece que teremos um prejuízo maior, né, do que aquilo que o próprio evento causou, né, do ponto de vista de imagem, enfim, do país, mas que, né, o que acaba importando no final é se as instituições democráticas, né, no Brasil são fortes ou não, né? Acho que o que a gente está vendo desde ontem é que elas parecem que são fortes, né? Elas são superiores ao ato, né, daqueles indivíduos que ontem cometeram, né, as barbaridades que todos nós acabamos presenciando, né? Se for assim, eu acho que não teríamos maior prejuízos à agenda legislativa e pautas de reformas aí que o novo governo pretende implementar a partir do início da próxima legislatura. Certo. E acho que só para a gente fechar, antes de entrar no aspecto internacional que a gente já havia iniciado aqui, né, antes de começar o podcast, a questão em termos de política monetária no Brasil, né, a gente viu novamente aí o Focus essa semana com uma nova deterioração das expectativas, né? Isso já vem de algumas semanas. Que impacto que você acha que pode ter em termos de reação do Banco Central? A gente tem uma decisão importante aí nas próximas semanas, questão de nomear alguém, né, para uma cadeira que vai ficar vaga no Banco Central, alguma coisa nova, né, depois dessa deterioração adicional de expectativa de inflação, ou você acha ainda que o Banco Central também deve continuar na linha de ficar parado, observar e basicamente postergar o início de corte de juros? Ou voltamos a pensar na ideia de que tem alguma chance de Selic sendo elevado em algum momento aí? Bom, então agora vamos voltar para os assuntos que a gente gostaria, né, de ter comentado já de início, né, e entendendo aqui que os tristes acontecimentos de ontem, eles, enfim, parece que serão aí superados, né, e a gente deve então seguir a vida normal. Nesse momento, eu acho que o Banco Central não teria ainda elementos, né, para que ele mudasse a sinalização que ele já deu de política monetária, que está ligada, né, cada vez mais ao cenário de 2024 e crescentemente de 2025, onde de fato, né, como você ponderou, Marcos, a gente começa a ver, né, um movimento perigoso de desancoragem das expectativas inflacionárias, inclusive no próprio ano de 2025, né? Que está lá longe, né? Que tá cedo, vamos dizer assim, para a gente começar a ter já esse tipo de apreensão, né? ou de viés autista da projeção para 2025.
Mas eu entendo que o Banco Central certamente vai na sua comunicação, expressar, né, o mesmo desconforto, um desconforto até maior do que ele fez na sua última reunião do ano passado, quando ele chamou a atenção para esse descolamento, né, desancoragem das expectativas mais longas. Eu não acredito que seja um momento de ele tomar nenhuma ação no sentido da própria taxa Selic, mas claramente a sua comunicação vai ter que levar em consideração o desconforto com relação a essa desancoragem. Também aqui vale a pena, Marcos, eu queria te ouvir um pouco aí, na esteira daquilo que nós vimos na sexta-feira, né, os dados de mercado de trabalho, os salários, né, com um comportamento mais benigno, e hoje tivemos também novamente declarações de membros do Fed, né, uma sensação aí de que a gente pode estar se aproximando do fim do ciclo de alta nos Estados Unidos, o que tem aí ajudado, né, os mercados, não obstante a retórica do Fed ainda muito clara no sentido de que o momento de corte de juros, né, ele ainda estaria bastante distante. Pois é, acho que a gente acordou hoje de novo com o mercado numa uma dinâmica bem positiva, né, ainda celebrando, vamos dizer assim, os dados mais benignos de salários que saíram na semana passada, né. O que eu acho interessante comentar aqui, né, que além da bolsa, né, de valores lá nos Estados Unidos está subindo bem, né, o Nasdaq subindo mais de 1%, o S&P 500 subindo aí por volta de 0,50 até o momento que eu subi aqui para fazer o podcast, né? Mas você tem uma dinâmica bastante forte no dólar em nível global, né? A gente tem visto, hoje está quase uma queda de 0,8% frente às principais moedas do mundo, né? Então, hoje particularmente, né, o ativo que mais reage ao que a gente já viu na sexta-feira é o dólar, né? O dólar perdendo valor. E acho que é interessante contextualizar, né? Porque a gente já comentou algumas vezes, né, que o Brasil está na frente do ciclo, né, de aperto monetário, começou lá atrás a subir os juros, né, então já estava bem adiantado no processo. O Fed, com um atraso bastante grande, começou a subir os juros. E depois o Banco Central Europeu, a Inglaterra veio na esteira também, o Japão mais recentemente com algumas medidas de diminuição de estímulo, né? O que a gente está vendo é que os Estados Unidos já está entrando nessa fase de tirar o pé do acelerador, né, antes de reverter a tendência, enquanto você tem outros bancos centrais, né, que ainda precisam passar uma mensagem de aperto, né, como destacamos, né, a inflação europeia ainda muito ruim qualitativa, a Inglaterra também. Por exemplo, a Europa, né, que se temia, né, que teria uma recessão bastante severa por conta da crise energética, da guerra na Ucrânia, né? O que a gente observa é que os indicadores econômicos estão mais fracos, né? Mas não é nada exagerado. Parece hoje, né, tendo o que a gente sabe hoje, que a recessão que pode vir a acontecer na região do euro não será tão severo quanto se imaginava até pouco tempo atrás. Então, isso... E com um mercado de trabalho muito forte. Muito forte, né? Isso, a taxa de desemprego da zona do euro saiu hoje. É o menor nível já registrado no bloco, né, que teve o início ali na virada dos anos 90 para os anos 2000. Né? Então, é um mercado de trabalho forte, são ações dos governos no sentido de subsidiar o consumidor na questão da energia. A própria Alemanha foi muito bem sucedida aí, em trazer gás de outras origens, né, para passar o inverno. O inverno não está tão rigoroso quanto se imaginava ou poderia ser, né? Então, acho que a gente, se pegar o clima que a gente tinha 2, 3 meses atrás, de que poderia ser uma desaceleração mais forte nesse ano de 2023, uma recessão um pouco mais dura, hoje acho que esse temor está diminuindo um pouco. Inclusive, na esteira de estudo, né, se você tem a China, né, com esse processo de reabertura, que ainda bastante tumultuado, bastante complexo, né? Coisas diferentes acontecendo em diferentes regiões mais com reabertura mais limpa, regiões com reabertura mais devagar, afetando alguns setores industriais, etc. Mas acho que o que vai ficando nesse começo de ano, e os ativos estão reagindo a isso, né?
é que não parece ser o caso de uma recessão severa se ela vier a acontecer. Acho que isso é interessante. E, diante disso, o Fed vê uma inflação, um aumento salarial aí que acabou sendo bastante benigno. Dois membros do Fed fizeram alguns comentários agora na parte da tarde, salientando que, de fato, números foram bons, mas que a luta contra a inflação está longe de estar ganha, né? Acho que essa vai ser a sinalização daqui em diante. Houve um avanço considerável no combate à inflação, mas a consolidação de números mais benignos terão que ser vistos ainda para que todo o ciclo seja completado aí. O importante é que parece que estamos nos aproximando, né, possivelmente nas próximas duas reuniões do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, o FOMC, a gente pode estar se aproximando do fim do ciclo de aperto monetário. E mesmo que a taxa de juros se mantenha alta lá por mais tempo, né, isso já retira uma espada, né, dos mercados, no sentido de que não parece, pode ser que a gente chegue a um momento que todo mundo, né, se convence que o juro não vai subir mais, né? E não é esse o cenário que nós vivemos ao longo do ano passado, né, em que seguidamente, né, o Fed tinha que fazer um aperto maior do que aquele que se imaginava anteriormente, por conta da resistência, da resiliência da inflação, o mercado de trabalho apertado, os salários subindo muito, enfim. Pode ser que a gente esteja começando a virar essa página. Assim, o interessante é que até a reunião retrasada do Fed, a gente vinha subindo juros de 75 pontos em 75 pontos, né? Aí na última foi 50 pontos e o mercado, até pouco tempo atrás, achava que o Fed continuaria nessa toada. E os dados da última semana, né, inclusive os ISMs, né, os indicadores industriais e do setor de serviços, jogam na direção, né, inclusive do Fed ir para 0,25 na próxima reunião, né? É o que o mercado hoje está precificando aí. Então a gente chegaria aí para perto de 5,25 de taxa de juros nos Estados Unidos, o que dá um certo alívio, né? Sendo que até pouco tempo atrás muita gente colocava a possibilidade de chegar a 6. Acho que essa chance diminuiu significativamente, enquanto no resto do mundo ainda existe um trabalho a ser feito, especialmente aqui no Banco Central Europeu, na Inglaterra, e o Banco Central Japonês aí com suas especificidades, mas provavelmente também com menos liquidez sendo injetada na economia. Então nós começamos aí o ano, né, mal começamos, na verdade, né? E tem alguns sinais, né, de que as nuvens mais carregadas, né, no cenário internacional podem estar se desanuviando. A desaceleração da economia global pode não ser tão intensa, a necessidade de elevação adicional expressiva de juros nos Estados Unidos também pode estar ficando para trás, né? Um ambiente de $1 não tão forte nos mercados internacionais como vimos no ano passado. Enfim, né, algo que seria benéfico aí do ponto de vista da economia global como um todo e do próprio posicionamento em ativos de risco. Vamos ver, né, agora como que o Brasil, né, se encaixa dentro desse contexto global de 2023, o novo governo, infelizmente, com esse lamentável episódio, mas que torcemos aí que tenha ficado para trás como uma loucura, né? Um ato isolado de uma minoria que não encontra aí respaldo na sociedade. Bom, acho que é isso. Ficamos então aqui com mais esse Oriz podcast e boa tarde a todos. Uma boa semana.